E o Batendo Perninhas de hoje está aqui na Irlanda do Norte, na cidade de Belfast. A gente vai fazer uma visita aqui no Museu do Titanic e mostrar algumas curiosidades para vocês. Siga nos acompanhando. Quando você compra o ticket para fazer essa visita lá no Museu do Titanic, tem um plus. É um navio que fica logo em frente à entrada do museu e com o mesmo ticket você pode acessar lá. Ele é um navio que tem muita história para contar também, deveria ser até um vídeo à parte, mas a gente vai incluir aqui alguns takes para vocês terem ideia ali. Esse navio participou das 2 guerras mundiais. Ele, na época do Titanic, ele era usado para transporte de alguns passageiros do porto até o Titanic, porque de repente algum porto ele não era tão profundo para acessar, então esse navio ele era de suporte ao Titanic na época. Alguns materiais de acabamento ainda são os originais daquela época. E também na época da guerra ele foi todo remodelado para transporte de tropas no Canal da Mancha, que ele foi utilizado para isso. E vários atores famosos já embarcaram nesse navio aí. Charlie Chaplin. Inclusive as pessoas que embarcaram no Titanic pela primeira classe, a grande maioria delas utilizaram esse navio para fazer o embarque ao Titanic. O pessoal que embarcava na primeira classe ali, ele já ia tendo um gostinho do que seria o Titanic, né? Inclusive era da mesma empresa do Titanic. O Titanic foi construído aqui em Belfast e é exatamente nesse porto onde fica localizado o museu que leva o seu nome. Começou a ser construído em 31 de março de 1909. Foram gastos cerca de 3 milhões de ribetes. E ele era o maior transatlântico do mundo na época. A viagem inaugural aconteceu em 1912. Partiu de Southampton com destino a Nova York no dia 12 de abril de 1912. Naufragou na madrugada de 15 de abril de 1912, 2 horas e 40 minutos depois da batida no iceberg. Com 2.225 pessoas a bordo, das quais 1.303 eram passageiros e 922 eram tripulantes. Infelizmente, 1.512 pessoas morreram. No Titanic haviam 20 botes salva-vidas, mas somente 18 foram lançados ao mar. 472 assentos dos botes salva-vidas não foram usados. 713 pessoas foram salvas, ou seja, 32% das pessoas foram salvas, mas 53% poderiam ter sido salvas, levando em consideração o número de botes salva-vidas que haviam no Titanic. O primeiro bote foi lançado com apenas 12 pessoas, mas tinha capacidade para 85 pessoas. 13 casais em lua de mel estavam a bordo do Titanic. Destes, 9 dos maridos morreram. Na imagem é possível ver todos os navios que estavam em torno ali, nas proximidades do Titanic. Mas o navio mais próximo, o California, ele não viu as mensagens de colisão no iceberg que o Titanic enviou, pois a pessoa que era responsável para verificar essas mensagens ali, o cara foi dormir. O Titanic afundou a 3.840 metros de profundidade, a quase 4 quilômetros. É muito fundo e gelado a região ali também. E para quem assistiu o filme do Titanic com Leonardo DiCaprio, que no final tinha um músico tocando lá, um violino, essa imagem aí é do violino que pertenceu ao músico Wallace Hartley, que os sobreviventes do navio, ele relatou que ele ficou realmente tocando enquanto o navio naufragava, para trazer conforto e esperança aos passageiros. O violino foi encontrado junto ao seu corpo. No Museu do Titanic, não fala só exatamente sobre o Titanic, a construção do Titanic, o naufrágio. Ela conta um pouco da história da cidade de Belfast. E na história da cidade de Belfast, o que aconteceu foi o seguinte: teve uma escassez de comida que levou as pessoas a procurarem emprego na cidade de Belfast. Ela estava prosperando muito e a economia rural estava em decadência. Então as pessoas migraram para digamos assim, a capital para procurar emprego. Entre os anos de 1851 e 1901, cerca de 50 anos,
A população de Belfast subiu de 87 mil para 349 mil pessoas. Em 1900, Belfast já era a maior produtora exportadora de linho do mundo. Nessa época, mais de 65 mil pessoas trabalhavam em fábricas de linho na Irlanda, a maioria em Belfast. O Titanic tinha a bordo 45 mil guardanapos, 18 mil lençóis, todos feitos nas fábricas de linho de Belfast. E o crescimento da cidade de Belfast também não foi só por causa das fábricas de linho. Em 1912, Belfast era uma das cidades mais importantes na construção de navios do mundo. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Já deixa um like, quem não gostou, deixa um comentário aí. Valeu? Até o próximo vídeo. Tchau!